A gente vai continuar repercutindo esse tarifaço de Donald Trump, que foi anunciado na última quarta-feira, mas, claro, segue repercutindo mais de 24 horas depois. E para analisar o cenário depois do anúncio do presidente americano, com a retaliação da China de hoje, inclusive, eu converso agora com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e chairman da GVMOA. Tudo bem? Muito bem-vindo, Figueiredo, aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Imagina, um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso. Eu quero muito te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, entender se agora, com o anúncio de Donald Trump, você acredita que essas tarifas vieram para ficar? Elas serão de longo prazo ou ainda estamos nesse processo de negociação que lá nas últimas semanas era o que parecia acontecer? Olha, os sinais que vieram de oficiais da Casa Branca é que é um processo de negociação. Eu não lembro quem exatamente disse ontem, olha, não venha contra nós, venha negociar e depois a gente vê como fica, etc. Então, assim, realmente parece que é para negociar. Eu até acho que é isso mesmo, mas isso não quer dizer que as tarifas venham para zero. Então, por exemplo, um país que ele colocou uma tarifa de 25%, de 20%, ele pode negociar e trazer isso para 10%. A minha impressão é que quem tem 10% é mais permanente. As outras é que podem ser mais objeto de negociação. Mas, de novo, isso aí é um achômetro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. É interessante que a gente está nesse achômetro desde o começo do governo de Donald Trump, tentando entender ainda qual deve ser a cabeça de Donald Trump. E entendemos um pouco mais nessa última quarta-feira com esse anúncio. E agora a gente fica na expectativa de retaliações. Com essa retaliação específica da China, a primeira a anunciar uma retaliação, então, de 34%. Qual que, na sua avaliação, pode ser o impacto agora para os norte-americanos? Estamos diante desse cenário de um impacto de inflação a partir das medidas tomadas por Donald Trump e agora pela China? Então, o que eu acho que está acontecendo os Estados Unidos eles vieram para valer e agora o resto do mundo está começando a reagir para valer, né? Como o mundo ele tem outras possibilidades de comércio e de relações, é possível, talvez até provável, que quem mais vai sofrer seja os Estados Unidos mesmo. Talvez México e Canadá, se tiver, porque eles saíram, eles não estão na questão de tarifas por enquanto, né? Mas assim, o resto do mundo vai dar um jeito, mas nós estamos falando de um mundo que vai crescer menos. E sem dúvida, quem vai sentir mais deve ser a economia americana. Perfeito, interessante acompanhar o que está acontecendo nas últimas horas, inclusive o impacto que o mercado está sentindo. E aí, Figueiredo, é interessante porque a gente, ao longo aí desse começo de governo de Donald Trump, muitas pessoas falavam, tá tudo bem, porque Donald Trump ouve os mercados. No primeiro mandato, ele ouviu o mercado, estava atento ao que o mercado falava, só que agora não parece ser o caso. Você acha que ainda assim existe essa preocupação com o mercado? Ou não? Agora Trump faz esse movimento independentemente do que o mercado vai pensar e das reações, como a gente está vendo aí nas últimas horas. Então, vamos lá. Essa história de olhar para o mercado tem a ver um pouco com o que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguma coisa mais tática, mais assim, de curto prazo, ou é uma estratégia do governo? O que está, pelo menos para mim, parecendo, é que é mais uma estratégia. Sem fazer juízo de valor se está certo ou está errado, o que este governo acha é que os americanos faziam muita bobagem no mundo inteiro, tanto na questão de defesa, quanto na questão dos órgãos, vários desses órgãos globais, que os americanos bancavam praticamente tudo, ou uma grande parte pelo menos, e também na questão de tarifas, que o mundo inteiro tem muito mais tarifas do que os Estados Unidos. O ponto é que a economia americana se beneficiou muito de ter tarifas baixas, né? Foi um dos países que mais se desenvolveu nos últimos 30, 40 anos, que foi justamente o período de tarifas mais baixas no mundo, né? E eles, a mais, quase, praticamente a mais baixa de todas.
Então, no final, o que nós estamos falando é mais uma coisa de curto prazo ou é mais uma estratégia? Olha, eu vou dar um chacoalhão mesmo, porque tem uma série de coisas aqui que os Estados Unidos têm feito que não tem sentido. Essa história de eu ser o líder do mundo, mas eu vou ter que bancar todo mundo, este governo, pelo menos, falou, não, eu não quero que seja assim. Então, o que está me parecendo é que é muito mais uma estratégia. E daí a sensibilidade à volatilidade do mercado e até, eventualmente, algum efeito real na economia no curto prazo, está me parecendo que ele está menos sensível. Perfeito. E é interessante também olhar por um ponto de vista que Donald Trump tem falado que, olha, tudo bem, a gente vai colocar as tarifas aqui, mas essas tarifas vão possibilitar a diminuição do imposto para os norte-americanos. E eu queria te ouvir sobre esse cenário, porque no primeiro mandato de Donald Trump, o que ele fez foi especificamente cortar imposto, depois colocar tarifas. Não nesse nível, mas colocou tarifas. Agora é o oposto. Ele coloca tarifas e falou que mais para frente o movimento vai ser, então, de tentar cortar os impostos que vão ser pagos, então, com essas tarifas. Faz sentido na sua avaliação? Então, vamos lá. Nós tínhamos uma situação muito diferente lá atrás, né? A dívida pública americana não tinha crescido o que cresceu. Para dar uma ideia, a dívida pública do governo federal é de quase 125% do PIB, mas ainda tem a dívida dos Estados Unidos, que é um dos outros 125% do PIB. A dívida pública é muito grande hoje. Graças a Deus, existe uma consciência deste governo com relação a isso, né? O Elon Musk ele tem sido muito vocal em dizer, olha, nós temos que reduzir pelo menos $1 trilhão por ano, porque senão a gente vai bater na parede, senão o país ficará insolvente. Então, assim, faz sentido, sim, a tarifa primeiro, porque a tarifa traz receita. E eles estão fazendo um trabalho grande de corte de gastos, vamos ver até que ponto eles vão conseguir chegar. Mas, assim, o que dá para isentar lá na frente vai depender muito do que você consegue resolver ou melhorar da questão orçamentária americana. Agora, outro ponto, Figueiredo, para a gente falar por aqui é o impacto imediato. Para além do cenário do mercado, a gente está falando muito sobre as decisões do Federal Reserve de corte de juros. Depois das tarifas, do anúncio das tarifas, a gente viu, por exemplo, uma especulação e projeções que, pelo menos ao longo desse ano, aconteceriam 4 cortes de juros. Como é que você tem acompanhado esse movimento? Então, o que o Fed está um pouco dizendo, e o mercado, pelo menos, está interpretando, é o seguinte: ó, esse choque de tarifas trará um aumento temporário de inflação, só que trará também uma desaceleração econômica. Então, eu, Banco Central Americano, não deveria me preocupar tanto com isso. Eu acho que é um risco enorme essa história, porque a gente realmente está entrando num ambiente muito incerto de tarifas enormes e dificuldades de relações entre países, especialmente na área de comércio, que a gente não sabe muito bem ainda dos impactos, né? Tem todo um cheiro ainda, até porque é tudo muito fluido. Então, assim, eu diria que é uma precipitação achar que teremos muito mais quedas de juros, porque, né, a visão é de que essa inflação é temporária e virá, sim, um processo de desaceleração mais forte, eventualmente até uma recessão. Eu diria que é um pouco de precipitação. Quero te ouvir também sobre esse cenário de recessão. As chances de uma recessão nos Estados Unidos aumentaram na sua avaliação depois desse anúncio feito por Donald Trump das tarifas ou, de repente, uma estagflação? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Ele está se mostrando muito mais para valer com números, quer dizer, se você olhar a tarifa para a China, ela é 34% em cima de uma tarifa de 20%. É muita coisa. E vários outros. Então, assim, para todas as cadeias produtivas que, de alguma maneira, se relacionam com os Estados Unidos, a vida será muito mais difícil daqui para frente, pelo menos durante esse período vamos chamar, do tarifaço, né? Então, é possível, sim, que a gente tenha uma desaceleração mais forte e chegar até uma recessão.
Eu acho que é possível, não dá para descartar isso de jeito nenhum. E a gente tem acompanhado, Figueiredo, ao longo das últimas semanas, as falas de Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve. E a gente tem ouvido, logo mais, dentro de menos de uma hora, aí ele deve falar, inclusive a gente vai mostrar aqui no CNN Money com tradução simultânea, e a gente fica sempre na expectativa do que vai ser dito. E ele destaca essa alta volatilidade e a grande incerteza até então, antes das tarifas, do anúncio das tarifas. Agora temos já um caminho anunciado por Donald Trump nessa última quarta. E eu queria te ouvir, nem que seja no achômetro mesmo, para que a gente entenda qual deve ser a fala de Jeremy Powell no dia de hoje, a primeira que acontece depois do anúncio feito por Donald Trump. Se, na sua percepção, a gente pode ter um caminho já que pode vir a ser anunciado por Jeremy Powell, a partir, inclusive, dos dados que saíram hoje também de payroll, mostrando uma criação de empregos acima do que era esperado também. Então, eu não acho que a incerteza diminuiu, porque embora tenha sido revelado as tarifas, primeiro, você não sabe quanto tempo todas elas ou cada uma delas vai ficar. Número 2, qual o impacto na economia? É difícil dizer. Você consegue dizer a direção, mas não a intensidade. E para o FED, só a direção não é suficiente. Então, eu acho que ele pode assoprar, dizer assim, levemente, que, olha, a gente talvez tenha um pouquinho menos de incerteza, mas é muito pouco, porque o que interessa para o FED é o impacto no final na economia, né? E para você modelar isso de alguma maneira, ter uma visão um pouco mais clara, precisa de muito mais informação, né? O FED americano, ele é muito, o que o mercado chama de dovish, né? Na dúvida ele reduz os juros, ele quer reduzir os juros. Muitas vezes ele falou que ia reduzir e não conseguiu reduzir. Então, ele tem esse viés, que eu acho um viés ruim, eles erraram muito fortemente nos últimos anos, e é possível que ele assopre alguma coisa que ele não tem tanta informação para assoprar, vamos dizer assim. Eu acho que a chance dele falar um pouquinho nessa direção, eu acho que é uma chance razoável. Agora, eu estou de olho aqui nos mercados americanos e, assim, durante a divulgação dos dados do payroll hoje de manhã, a gente percebeu que diminuíram a queda, só que nos últimos minutos a gente está vendo S&P 500 disparar, está derretendo agora mais de 5% de queda, Dow Jones caindo 4,14% e agora 4,23% aparece na tela especificamente o Dow Jones. A gente consegue ver, inclusive, como está caindo cada vez mais nas últimas horas, Nasdaq nesse momento caindo 5,75%. É um cenário que, na sua avaliação, Figueiredo, deve continuar nos próximos dias, ou deve se acalmar, o mercado deve entender um pouco mais sobre esse processo todo? Então, assim, eu acho que acabou um pouquinho a parte mais romântica do que vinha pela frente, né? E agora é a realidade e o que isso quer dizer, né? Muitas empresas já começando a entender melhor quais são os impactos dessa história toda, né? Porque o problema é que tem empresa que exporta para importar, para produzir, depois exportar de novo. Então, não é uma coisa assim, olha, eu importo e depois eu venho aqui ou eu só exporto. Não, tem idas e vindas, porque o mercado hoje de componentes ele é muito, muito diversificado e complexo. Então, essa coisa das tarifas é um ruído no meio gigante. E se a gente for olhar, por exemplo, se a gente olhar o índice S&P, mais da metade do resultado das empresas que estão nesse índice vem de fora do país. Bom, como é que fica agora? Não sabemos. Então, assim, eu acho que está certo, sim. No início do ano tinha um pouquinho de exagero, acho que os mercados estavam um pouquinho positivos demais, e agora estão caindo na real. E é saudável esse ajuste, tá? Eu acredito que continue um pouco mais, mas não com um número desse tamanho, caindo 5 por dia. Mas, assim, eu acho que é natural e saudável que isso aconteça. E daí vamos ver o que acontece para frente, né? Pois é, e eu aproveito para te perguntar também se, na sua percepção, existe chance realmente de Trump conseguir o que quer, que é trazer fábricas, trazer mais produções, enfim, para os Estados Unidos. A gente sabe que certamente não tem espaço no país também para essa quantidade de
de fábricas, enfim, que se instalariam, por exemplo, lá. Mas você enxerga um cenário em que empresas comecem a mudar, enfim, a sua produção, as suas fábricas, realmente fazendo esse movimento de voltar para os Estados Unidos ou recomeçar nos Estados Unidos para evitar essas tarifas ou não? Claro que enfim, tem um custo, né? Essas tarifas provocam um custo. Então, vai ter sim uma vontade e alguma tentativa de fornecer produtos, cada empresa, né, mais localmente, né, ou buscar fornecedores mais localmente. Isso, sem dúvida, vai acontecer. Agora, países muito protegidos, como é o caso, por exemplo, do Brasil, são muito ineficientes, pouco produtivos. E a produtividade é um fator muito relevante na sua capacidade de crescer. A produtividade americana, ela está comprometida com isso. Como você tem também muito o setor de serviços, que também agora, na verdade, até é mais globalizado, mas assim, minimiza um pouco esse efeito. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma economia que era das mais produtivas do mundo, se não a mais produtiva, reduzindo bem a produtividade, o que quer dizer reduzindo a sua capacidade estrutural de crescimento. Muito bem, Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e chairman da Jive Mauá. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muito bom te receber aqui no CNN Money, Figueiredo. Eu que agradeço muito. Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada, um abraço.